Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de deixar claro que, nesse discurso, nós não queremos falar bem de Satanás, o diabo, porque nós sabemos quem ele é. Satanás é uma pessoa cruel, inimiga de Jeová, basicamente o pior ser que existe. Satanás causa a maldade. Mas será que isso significa que Satanás causa todos os nossos problemas? A Bíblia dá uma resposta a essa questão e nós vamos analisar 3 pontos bíblicos que a Bíblia fala e no final nós vamos ter a resposta exata se Satanás causa ou não exatamente todo o tipo de problema que nós passamos. Primeiro, meus queridos irmãos, é que o livro de Josué, capítulo número 24, versículos número 15, ele mostra que cada ser humano ela tem a liberdade de escolher o que fazer. Por mais que nós sejamos criaturas inteligentes, por mais que tenhamos a influência de Satanás, ainda assim nós temos a capacidade de escolher se vamos servir a Jeová ou não. O livro de Gálatas, capítulo número 6, versículos número 7, que eu gostava que os irmãos, por favor, acompanhassem a leitura desse texto. Gálatas 6, 7. Ela mostra outro detalhe interessante que a Bíblia relata sobre os seres humanos. Por favor, Gálatas, capítulo número 6, versículos número 7, a parte B. Esse texto diz o seguinte: pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Então, esse texto deixa claro que nós também podemos ser vítimas dos nossos próprios erros. Ou seja, aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, no futuro colheremos consequências com base nessas decisões. E por fim, o livro de Eclesiastes, capítulo número 9, versículos número 11, ele fala sobre o tempo e o imprevisto. Ou seja, às vezes a pessoa está apenas no lugar errado e na hora errada e de repente acontecem coisas inesperadas. Com base nesses 3 motivos, primeiro, o fato de termos a liberdade de escolha. Segundo, o fato de sabermos que as decisões que tomamos vamos colher consequências. E terceiro, que existe o tempo imprevisto. Isso deixa claro que não é Satanás, o diabo, que causa todos os nossos problemas. Mas ele pode usar os nossos problemas para minar a nossa fé. Como assim? Bom, imagine uma pessoa que já está doente há muito tempo. Ela começa a procurar tratamentos médicos em vários hospitais, gasta tanto dinheiro e depois fica quase que sem nada. Satanás pode minar a fé dessa pessoa por influenciá-la a pensar que a única solução talvez seja ir às casas escuras. Talvez seja ir ao curandeiro. Ele começa a achar que Jeová já não vai mais ajudá-lo. E depois ele começa a pensar que os hospitais também não têm a capacidade de fazer isso. Então a única solução talvez seja ir às casas escuras. Geralmente, quando uma pessoa pensa assim, Satanás aproveita-se desse pensamento e tenta minar a fé dessa pessoa. O mesmo pode acontecer com alguém que, por exemplo, é chefe da família, mas não tem um emprego para conseguir sustentar a própria família. Talvez ele já está há um tempo à procura de emprego, mas ainda assim não consegue um emprego para sustentar de forma digna a sua própria família. De repente aparece um emprego que choca diretamente com as normas de Jeová. O que é que essa pessoa talvez vai começar a pensar? Que tal eu aceitar? Quando Satanás se apercebe disso, ela aproveita-se dessa situação e mina a fé daquele cristão ou daquela cristã. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos nos lembrar sempre de que não é Satanás que causa exatamente todos os nossos problemas. Até porque nós temos a liberdade de escolha, nós temos a capacidade de escolher o bem ou o não. Nós também temos a ideia de que aquilo que nós semeamos é o que vamos colher. E por fim, o imprevisto, o tempo e o imprevisto,
realmente acontecem. Portanto, queridos irmãos, queremos nos proteger de todas as artimanhas de Satanás, o diabo, e deixar claro que nós somos sábios por obedecer sempre a Jeová.